quero saudar cada irmão, cada irmã com a graça, com a bondade, com a paz, com a esperança e com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 4. Salmo de número 4. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes dá fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado constante sobre nós. E te pedimos, Pai, que em nome de Cristo Jesus, aquilo que o teu Espírito Santo quiser nos ensinar neste dia, que encontre os nossos corações abertos e encontre em nós disposição para aprendermos de ti. Em nome de Cristo Jesus que oramos, amém e amém. Amado irmão, amada irmã, nós encontramos na palavra do Senhor muitos textos que falam a respeito de paz. Na quinta-feira passada, no nosso culto das 7 unções, o tema foi exatamente esse, paz. E quando a gente olha para o mundo, e quando a gente olha particularmente para a nossa nação, a gente percebe o quanto esse tema é relevante, o quanto nós precisamos falar sobre paz, o quanto nós precisamos nos tornar pacificadores, o quanto nós precisamos nos tornar promotores da paz, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Porque os textos, apesar dos textos bíblicos falarem muito sobre paz, nós percebemos, ao lermos, ao estudarmos, que os personagens bíblicos passaram por momentos de grande adversidade, passaram por momentos de grandes lutas nas suas vidas. Nós percebemos verdadeiros tormentos físicos mesmo, tormentos emocionais e tormentos espirituais que abateram o povo de Deus. Isso tudo nós percebemos numa leitura da palavra do Senhor. Muitos angustiados, depressivos, situações de medo, de sofrimento. Lemos aqui hoje já pela manhã Lamentações. Esse livro não tem esse nome por acaso. Lamentações de Jeremias. Jeremias abrindo o seu coração diante de Deus e derramando as suas angústias, os seus medos, os seus temores diante do Senhor, aquilo que o fazia sofrer. Nós temos o livro de Jó, que fala ali a respeito de um homem que tinha tudo e que de repente perdeu tudo que tinha, que adoeceu, perdeu a família, perdeu seus filhos, perdeu os seus bens. E nós temos aí o exemplo de Elias, que se escondeu lá numa caverna, temendo a sua morte. Então, paz traz em si, quando a gente olha para a vida desses personagens bíblicos, nós percebemos que paz traz em si um pré-requisito. E esse pré-requisito é sim de infortúnio, é sim de alguma batalha, é sim de algum sofrimento.
Então, quando eu busco a paz, quando eu preciso de paz, quando eu oro por paz, é porque está acontecendo algo contrário a isso. É porque estamos vivendo um tempo de guerra, seja ela em que área for, é porque estamos experimentando um tempo de peleja, é porque estamos experimentando um tempo de lutas. Então, a paz pode não ser necessariamente uma realidade concreta. A paz pode ser um momento ou pode não ser um momento que você vive onde tudo está bem. A paz independe disso. A paz independe de tudo estar bem. A paz que o Senhor nos oferece, a paz que vem do Senhor, independe de que tudo esteja bem nas nossas vidas. Independe de que tudo esteja acontecendo da forma como nós desejamos, da forma como nós planejamos. Porque paz é algo que nós podemos experimentar, apesar das circunstâncias adversas que nós estejamos passando, ou em meio a dores que nós estejamos vivendo. A proposta do Salmo 4, então, não é dizer que nós não teremos problemas, não é dizer que nós não teremos lutas, não é dizer que nós não passaremos por dificuldades, não é dizer que nós não seremos frustrados, não é dizer que a doença não chegará na nossa casa, não é dizer que os temores não virão sobre nós, não é dizer que as angústias não nos alcançarão. O propósito desse salmo é nos levar a uma compreensão de que, apesar de todas essas coisas, apesar de todas essas questões nos rodearem, e apesar de todas essas questões estarem presentes na nossa realidade, nós podemos experimentar, de fato, um sentimento de segurança, um sentimento de paz, ou um sentimento que gera em nós essa verdadeira ou esse verdadeiro estado de paz. Porque isso passa pela compreensão de que a paz independe daquilo que nós vivemos, daquilo que nós estamos experimentando. E aí eu queria que você pensasse nessa manhã, o que tem te angustiado? O que é que tem tentado tirar a sua paz? Que pensamentos têm ocupado a sua mente, afligido a sua vida, afligido a sua alma? Qual é a área da sua vida que tem te trazido tantas preocupações, que tem te trazido tantas perturbações ao ponto de lhe tirar o sono? Quando você deita, quando você coloca a sua cabeça sobre o travesseiro, esses pensamentos tomam conta da sua mente e você não consegue dormir. O que é que tem te angustiado nesse nível? Pode estar relacionado com a família, pode estar relacionado com o trabalho, vida financeira, com a saúde. Enfim, o que é? Porque coisa muito boa é quando nós nos deitamos e conseguimos dormir com paz e tranquilidade. Não é verdade? Uma noite, uma boa noite de sono, nos renova, né? Nos faz com que a gente acorde com uma disposição maior. Então, como é bom poder deitar e dormir sem preocupações, na certeza de que o nosso Deus está cuidando de todas as coisas. E o Salmo 4, então, nós percebemos, o Salmo 4 é uma oração. Nós percebemos Davi falando, e ele fala sobre descanso, ele fala sobre alívio, ele fala sobre refúgio. É um cântico, né? Esse Salmo número 4 é um cântico de confiança, onde ele busca o socorro divino diante da situação difícil que ele vive. Davi aqui era um fugitivo, ele estava exilado no deserto, fugindo, temendo por a sua própria vida. E quando ele olha para si, ele olha para aquele momento que ele está enfrentando, Davi então faz essa oração ao Senhor. Davi, você vai perceber aí, ele fala, no versículo 1, primeiro ele fala com Deus. Davi fala com Deus, ele diz, responde-me, ó Deus. Depois, no versículo 2, ele fala com
com seus inimigos. Ele fala com aqueles que o rodeiam: ó homens, até quando vocês vão querer tornar a minha glória em vexame? E depois, no versículo 8, Davi fala consigo mesmo. Ele diz para ele mesmo: olha, em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Ele fala consigo mesmo. Esse salmo, na sua introdução, que nós não lemos, na sua introdução, ele nos mostra que ele foi escrito para ser cantado. E para ser cantado não só com voz, mas também com instrumentos. Lá na introdução do salmo, diz assim: Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Esse salmo foi feito para ser cantado com voz e com instrumentos. Então nós percebemos que aquilo que era uma aflição na vida de Davi acabou se transformando em música para a glória de Deus. E nós aprendemos então com Davi que é possível sim ter paz e segurança, mesmo diante de grandes batalhas. Nós aprendemos com Davi o poder da oração, ou o poder que a oração tem de transformar a nossa forma de ver as circunstâncias. Aprendemos também que há um caminho que deve ser percorrido para se obter essa segurança, para obtermos essa tranquilidade, essa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, para obtermos a tranquilidade de uma noite sossegada e de um coração confiante em Deus. E nós vamos percorrer aqui algumas etapas desse caminho. Primeiro, nós temos que crer que Deus nos ouve, que Ele se preocupa conosco e que Ele é a nossa justiça. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É exatamente isso que Davi está dizendo. Deus se importa conosco. O amor de Deus por nós é um amor eterno. Eterno é aquilo que não tem começo e que não tem fim. O amor de Deus por nós sempre foi e sempre será e ainda é. Não é eterno, não tem começo, não tem fim. Deus é um Deus presente, é um Deus que atua na história da humanidade. É um Deus que está pronto a intervir na nossa história cada vez que nós clamamos por Ele, cada vez que nós nos colocamos diante dEle e apresentamos a Ele a nossa necessidade e pedimos a Ele que nos socorra. Saber que Deus se preocupa conosco nos traz paz e nos dá segurança. Davi sentia-se angustiado. Davi sentia-se também injustiçado. Ele se sentia inocente diante da situação que ele vivia, diante das perseguições que ele vivia, dos ataques dos seus inimigos. E quando nós, aqueles que já entre nós tiveram aí a oportunidade aí não tão boa de sentir-se injustiçado, conhece esse sentimento, sabe como isso é devastador, sabe como isso nos atinge de uma forma que entristece o nosso coração, que traz sobre nós angústia. Quando nos sentimos injustiçados e não temos a quem recorrer diante dessa situação. Então, quando isso acontecer com você, lembre-se, faça como Davi, apele para o Deus da sua justiça, aquele que defende os seus direitos, aquele que se coloca não só como advogado, mas também como juiz, para defender a sua causa. Confie no Senhor, porque Ele jamais está alheio a qualquer tipo de injustiça, porque uma característica do nosso Deus é que Ele é o Deus da justiça. E o nosso Deus não se mantém alheio às injustiças, porque a injustiça fere primeiro a Ele, antes mesmo de ferir a nós. Saber que Deus é a nossa justiça nos garante o descanso e a certeza de uma noite de paz e de tranquilidade. Lembre-se de todas as vezes que Deus manifestou o seu amor e o seu cuidado sobre a sua vida.
sobre a sua casa, sobre as situações que você apresentou diante dele. Lembre-se de todas as bênçãos, lembre-se de todos os livramentos que o Senhor já te proporcionou. Como nós lemos lá em Lamentações de Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Traga à memória tudo que Deus já fez por você, tudo que Deus tem feito por você. E uma característica de Lamentações, né? Talvez nós tenhamos aí uma ideia errônea, equivocada a respeito de Lamentações. Lamentar-se diante de Deus quer dizer exatamente isso, apresentar as suas queixas diante do Senhor, mas imbuídos, cheios de esperança, na certeza de que o Senhor vai agir. É diferente de murmuração. Lamentar-se diante do Senhor é colocar diante dele as nossas dificuldades, mas ter a plena convicção de que o Senhor fará algo, de que o Senhor vai agir. Então é diferente. Lamentação sempre vem cheia de esperança. Então traga aí a sua memória todas as vezes que o Senhor agiu em sua defesa, agiu a seu favor. Porque isso vai alimentar a sua esperança. E isso vai fazer com que você caminhe destemido, com que você caminhe destemida. Nós aprendemos também com esse salmo que para que a gente tenha essa segurança, é preciso que a gente se ancore, é preciso que a gente esteja preso naquilo que nos encoraja, mas ao mesmo tempo naquilo que nos desafia. O versículo 3 diz isso: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor nos ouve, quando o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. É uma honra termos sido chamados pelo Senhor. Ontem, no culto dos jovens, foi falado sobre isso, né? Sobre o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Essa acabou sendo a temática do culto de ontem. E é uma honra sermos chamados a participarmos da obra do Senhor. É uma honra quando o Senhor conta conosco na missão que é dele, a missio Dei, a missão de Deus, mas que Ele graciosamente nos permite sermos participantes. Então é uma honra quando o Senhor nos chama para atuarmos em um ministério. E se você não sabe, a palavra ministério significa serviço. Então quando você é chamado para atuar no ministério, você é chamado para servir. Para servir a Deus em primeiro lugar, para servir a igreja onde você está, para servir o povo da comunidade. Você é chamado a servir. Chamado a participar de um ministério, você está sendo chamado para o serviço do reino de Deus. Então é um privilégio podermos participar dessa missão de Deus. E Deus não precisa de nós. Deus não depende de nós para que a sua missão se cumpra no mundo. Mas pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele permite que nós sejamos participantes dessa missão. Então nós temos que entender que isso é um privilégio para nós. Saber que nós estamos no lugar certo, saber que nós estamos onde Deus quer que nós estejamos, saber que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo para o que Ele nos chamou, saber que nós estamos agradando ao coração de Deus. Isso nos traz segurança e paz. Mas há também um alerta, lembra? Nos traz segurança, mas também nos desafia. E há um alerta nesse versículo, diz que Deus separa para si aqueles que são piedosos. Deus distingue aqueles que são piedosos. Não basta então ser separado, é preciso desenvolvermos um caráter piedoso, é preciso desenvolvermos um caráter misericordioso e beneficente. É também papel da igreja, o principal papel da igreja, mais do que pregar a palavra de salvação, mais do que pregar o evangelho de Jesus Cristo, é viver esse evangelho, é testemunhar esse evangelho, é onde quer que nós estejamos, sermos testemunhas vivas do agir de Deus. E oportunizarmos as outras pessoas também fazerem parte desse agir de Deus.
É convidarmos as pessoas a conhecerem o Jesus que nós conhecemos. Mas não só com palavras. Porque nós já sabemos que as nossas atitudes falam muito mais do que aquilo que a nossa boca pronuncia. Então, através do nosso testemunho. Mas é também papel da igreja nos preocuparmos com o que está ao nosso redor. Uma ação social, agirmos na sociedade que estamos inseridos, sermos relevantes na sociedade em que estamos inseridos, fazermos diferença na sociedade em que estamos inseridos. Isso também é papel da igreja. Não assistencialismo, mas assistirmos sim a sociedade nas suas necessidades. Darmos pão a quem tem fome. Darmos roupa a quem está nu. A palavra de Deus diz isso. Que Jesus vai dizer, eu estava nu e você me vestiu, eu tive fome e você me deu o que comer. Então é papel da igreja também. Então nós precisamos desenvolver esse caráter misericordioso, esse caráter beneficente. Davi sabia que a misericórdia é uma virtude apreciada na vida de um rei. E é também uma virtude apreciada na vida do homem e da mulher que serve ao Senhor. Do homem e da mulher que são chamados a servir ao Senhor. Por isso Davi podia afirmar que o Senhor ouvia o seu clamor. Porque esse clamor procedia de um coração obediente a Deus. E se essa for também a nossa postura diante do Senhor, nós também poderemos ter essa certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, de que o Senhor ouve o nosso clamor. E uma outra coisa que esse texto nos ensina, é que nós podemos sim controlar os nossos sentimentos, controlar as nossas emoções e não sermos controlados ou controladas por elas. Pelas nossas emoções. Quando nós sofremos algum tipo de angústia, quando nós sofremos algum tipo de injustiça, que pode causar em nós diversos sentimentos, e que podem vir de diversas formas. Pode ser uma angústia causada por uma decepção que nós tivemos com alguém, pode ser uma angústia causada por uma doença, pode ser uma angústia causada por uma violência, que pode ser uma violência física, ou também que pode ser uma violência emocional. Quando nós passamos por isso, e junto com esse sentimento de injustiça, esse sentimento de não merecimento, nós não merecíamos passar por isso, nós não merecíamos estar vivendo essa situação, essa angústia ou esse sentimento de injustiça pode causar em nós uma certa revolta, e pode desenvolver em nós um senso de justiça que não é de Deus, um senso de justiça que é nosso. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós podemos começar a confundir justiça com vingança. Então nós precisamos ter em mente esse cuidado, essa preocupação, e entregarmos a justiça nas mãos de Deus. Não procurarmos fazer justiça com as nossas próprias mãos ou com a nossa boca. Nós precisamos encarar as nossas dores, encarar as nossas angústias e as nossas frustrações de frente. Nós precisamos aprender a dar nome ou nomes àquilo que nós estamos sentindo. Nós precisamos deixar de negar que esses sentimentos negativos estão em nós. Porque o crente se ira sim, o crente fica bravo sim. O crente sente raiva sim. Nós precisamos dizer isso e colocar isso diante do Senhor. Não ficar negando, porque tudo aquilo que nós negamos, ou para tudo aquilo que nós negamos, nós não procuramos ajuda. Mas quando nós entendemos que há um problema que precisa de cuidado, aí sim nós procuramos ajuda. Então nós não podemos negar a nossa humanidade. Somos humanos, somos falhos, somos imperfeitos, e precisamos nos colocar diante do Senhor, para que Ele derrame sobre nós a cura que nós necessitamos.
Então, nós precisamos entender que esse sentimento de injustiça que muitas vezes nos acomete, de não merecer aquilo que nós estamos vivendo, que esse sentimento é natural. Você não está sendo menos crente ou menos cristão por causa disso. Você é humano e você pode sim se revoltar. Mas o que você não pode fazer, o que eu não posso fazer, é deixar que esse sentimento nos domine. É deixar que esse sentimento dite as regras sobre as nossas vidas. É deixar que esse sentimento trace o nosso caminhar. O que nós não podemos permitir é que esse sentimento nos leve à ira. Porque num outro momento Davi também vai dizer: irai-vos, mas não pequei. Irai-vos, mas não peque. Não permita que esse sentimento te domine. Não permita que esse sentimento determine as suas ações e determine a sua caminhada. Nós precisamos então buscar no Senhor a quietude. Meu irmão, minha irmã, como nós precisamos aprender a nos aquietar no Senhor. Nós precisamos buscar no Senhor também a sabedoria. Nós precisamos buscar no Senhor também a mansidão, que é fruto, ou que faz parte do fruto do Espírito. E nós não podemos potencializar a ira, que é uma obra da carne. E você encontra lá em Gálatas, né? Fruto do Espírito e as obras da carne. Então esse sentimento de angústia não pode permanecer em nós, esse sentimento de injustiça não pode permanecer em nós, ao ponto de causar em nós ou de gerar em nós a ira. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos também entender que esse sentimento não pode nos controlar, e somente por meio da ação do Espírito Santo em nós é que nós vamos conseguir controlar esse sentimento e obtermos domínio próprio. Outro requisito do fruto do Espírito, mas somente o Espírito Santo pode nos ajudar nessa tarefa. E isso então vai nos impedir de pecar e vai trazer sobre as nossas vidas a paz que nós necessitamos. Algo que nós precisamos entender é que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento tratava pecado de uma forma diferente. Quando as pessoas pecavam, havia um ritual. E esse ritual envolvia o sacrifício de animais. Então, um animal tinha que ser oferecido. E nesse ritual, então, havia purificação e os pecados eram perdoados. O sacrifício desse animal simbolizava, então, o perdão dos pecados. Mas no Novo Testamento, nós encontramos Jesus Cristo, a presença real de Jesus Cristo. O Antigo Testamento todo, nós temos que ler o Antigo Testamento com o óculos, vamos dizer assim, de Jesus Cristo. Ele aponta para a vinda do Messias, ele aponta para a vinda do Salvador. E no Novo Testamento, então, nós encontramos Jesus Cristo, e ali nós entendemos que houve, então, um único e suficiente sacrifício para o perdão dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus, que foi imolado, que foi morto, e que foi o sacrifício suficiente para tirar o pecado do mundo. Por isso que quando nós oramos, por isso, meu irmão, minha irmã, se você ainda não aprendeu isso, aprenda nessa manhã. Todas as vezes que você orar, a sua oração precisa terminar com em nome de Jesus Cristo. Porque é por Ele, para Ele, para Ele e por Ele, são todas as coisas. Por isso, quando nós oramos, então, nós fazemos isso em nome de Jesus Cristo, aquele que nos redimiu, aquele que nos livrou da morte eterna. Irai-vos e não pequeis. Consulta no travesseiro, diz aí o versículo para nós. Ou seja, reflita.
Reflita a respeito do que aconteceu, reflita a respeito desse sentimento. Fale com o Senhor, ore, coloque a sua angústia, coloque a sua tristeza, o seu sentimento de injustiça nas mãos do Senhor. E não peque, e não peque. Não permita que esse sentimento te controle. E por último, então, nós aprendemos que a segurança provém do nosso contentamento em Deus. A segurança provém do nosso contentamento em Deus. Versículo 7 e versículo 8, vamos ler. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Ele está falando dos seus inimigos, daqueles que o perseguem. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A minha alegria, o que Davi está nos ensinando? A minha alegria provém da presença de Deus. A minha alegria não provém daquilo que eu possuo. A minha alegria não provém daquilo que eu conquistei. Não provém de coisas. A minha alegria provém do Senhor. E já há um versículo que diz que a alegria do Senhor... A alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, a nossa força, a nossa disposição para enfrentarmos os problemas e as questões da vida vem do Senhor, vem da alegria que está contida no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A fonte do nosso contentamento é saber que o Senhor está conosco, é saber que o Senhor está nos guardando, é saber que o Senhor vai providenciar tudo aquilo que nós necessitamos. Como também nos foi lembrado aqui no culto ontem, que o Senhor é o nosso pastor e de que nada teremos falta. Porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem preenche todos os vazios das nossas vidas, o Senhor é quem nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para continuarmos caminhando, e como diz em Abacuque, continuarmos caminhando alternadamente, de cabeça erguida, não por orgulho, mas por sabermos que o Senhor está conosco. Por isso, quando eu me deito, eu logo adormeço, porque eu sei que o Senhor está comigo. E saber disso nos dá toda a segurança e toda a paz que nós necessitamos para termos uma noite de descanso e de sono reparador. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar diante do Senhor, apresentar ao Senhor as suas angústias. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Diante do Senhor, o Senhor está nesse lugar. Nós precisamos aprender, meu irmão e minha irmã, a termos reverência diante da presença do Senhor. Igreja não é um lugar engessado. Nós podemos ter sim alegria diante do Senhor. Nós podemos ser quem nós somos diante do Senhor, mas nós precisamos ter reverência na casa do Senhor. Então se coloque com reverência na presença do Rei. Ele está nesse lugar e Ele está vendo você. Ele está olhando para você. Ele está sondando o seu coração. Apresente ao Senhor as suas angústias, apresente ao Senhor os seus temores. Apresente ao Senhor aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem roubado a sua paz. As circunstâncias da vida nem sempre nos levarão a um lugar de segurança. Muitas vezes as circunstâncias da vida nos desafiarão e nos trarão muitas lutas.
Mas por mais difícil que seja o momento que você experimenta, creia, meu irmão, creia, minha irmã, é possível viver em paz. E essa paz vem da certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Tenha essa certeza, porque essa certeza vai te levar a entender que a paz que vem de Deus é algo construído diariamente. A paz que o Senhor nos oferece é algo que é construído a partir do teu relacionamento com Ele, a partir das experiências que você tem com Ele. É quando você aprende a controlar as suas emoções, é quando você compreende que o amor de Deus é eterno e que o cuidado de Deus sobre você é constante. É quando você desenvolve um caráter misericordioso. É quando você serve ao Senhor e quando você participa com alegria da missão que é dele. É quando você entende que o outro é uma extensão de você aos olhos de Deus. Porque nós somos o corpo de Cristo. A paz é uma construção diária que nos leva a experimentar a alegria e o contentamento que só o Senhor pode dar. Porque independe das circunstâncias que nós vivemos, independe daquilo que nós possuímos, independe daquilo que nós conquistamos, depende somente da presença do Senhor em nós, da presença do Senhor conosco. Portanto, hoje, quando você se deitar, independente do que acontecer, e particularmente hoje, independente do candidato em que você vai votar, ser ou não vencedor, quando você se deitar essa noite, deite-se em paz, na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, na certeza de que o Senhor está contigo, na certeza que o Senhor está pronto a intervir na história da humanidade, todas as vezes que isso se fizer necessário. Confie no Senhor, no poder que vem do Senhor. E lembre-se também que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E que por meio de Jesus Cristo, você tem livre acesso ao Pai. E você pode, no Pai, encontrar e desfrutar a paz que excede todo entendimento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Te pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo continue a ministrar sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que nós possamos oferecer a ti, Senhor, corações ensináveis, mentes abertas para receber, Senhor, toda a tua instrução, toda a tua orientação. E que nós possamos também, Senhor, nos tornarmos cada dia mais promotores desta paz. Que em nome de Jesus Cristo, ao sondar os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, o Senhor possa encontrar em nós filhos e filhas, discípulos e discípulas, prontos a te servir, Senhor. A te servir com alegria, com contentamento. Na certeza, Deus, de que podermos participar da tua missão é um privilégio para todos nós. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, entregamos mais uma vez o nosso país nas tuas mãos. E te pedimos, Senhor, que a tua vontade seja feita. E que aconteça o que acontecer, Senhor, que nós possamos cumprir o que diz a tua palavra. Orarmos pelos nossos governantes, Senhor. E acima de tudo, ó Deus, continuarmos fazendo o nosso papel como filhos e filhas de Deus, como cristãos, como crentes responsáveis, Senhor, sabendo que a nossa bandeira maior é o teu evangelho, e o teu evangelho é o evangelho da paz. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que toda divisão, Pai, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos entender, Pai, que no meio da tua igreja não pode haver partidarismo, Senhor, que tem que haver unidade, a unidade que vem de ti, a unidade do corpo de Cristo, da qual Jesus Cristo é a cabeça. Jesus Cristo é a cabeça, é aquele que nos conduz. Nós respeitamos e nós respeitaremos, sim, Senhor, as autoridades terrenas impostas sobre nós. Mas a autoridade maior sobre as nossas vidas é Jesus Cristo.
e a Ele que nós servimos, a Ele que nós obedecemos, a Ele e ao seu Evangelho. Esse Evangelho é o Evangelho que nós queremos testemunhar. Essa bandeira é a bandeira que nós queremos carregar. Essa palavra é a palavra que nós queremos mais do que professar. É a palavra que nós queremos viver. O Evangelho da paz. O Evangelho do amor. É isso, Senhor, que nós queremos ser e viver. Para a honra, para o louvor e para a glória do Teu santo nome. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém e amém.